O climinha romântico entre Firenze e Pérez estava começando a ganhar forma. Ela se perguntava por que era tão confortável segurar a mão de Pérez, que parecia tão quentinho, mas aí chegou o vovô Rula que nada satisfeito com a situação. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão. Antes de continuarmos com nossa viagem, vou avisando, pega os óculos escuros porque o brilho da beleza hoje tá forte, viu? Depois não digo que eu não avisei. E é claro, não esqueçam de deixar o like também, ok? E vamos nessa, porque o portal abrirá, hein? Rula que foi até eles porque ouviu um rumor de que a imperatriz tinha falado de casamento com Firenze. Ela tranquilizou o avô informando que ele não precisava se preocupar com isso, pois ela já tinha lidado com a situação ao ignorar o pedido da imperatriz. Mas outra coisa incomodava o velho rabugento, o fato de a neta estar de mãos dadas com o príncipe Pérez e logo perguntou o motivo. Esquecendo-se completamente que ainda estava de mãos dadas com Pérez todo aquele tempo, Firenze esclareceu que foi só uma forma de confortá-lo. O avô, olhando diretamente para Pérez, mandou que ele soltasse a mão de sua neta, já que o conforto necessário já tinha sido dado. Tia sentiu um clima estranho entre os dois. Tudo bem que quase ninguém agradava seu avô, mas Perry parecia irritá-lo mais do que os outros. Ela se perguntou se era porque o príncipe era esperto demais para o gosto do velho. Chegando mais perto da neta, o Lucky mandou o príncipe dar seus corres, porque ele tinha assuntos a tratar com Firenze. Tia ficou até constrangida, mesmo estando na residência dos Lombardis, Pérez ainda era um príncipe, mas o avô não ligava para o título dele e falava de forma grosseira. Tia pediu que Pérez fosse falar com seus primos, que estavam do outro lado do salão. Ele se despediu, mas de um jeito tão sedutor que deixou nossa patroa corada. Depois que o rival, pela atenção da neta, saiu de cena, o Lucky a chamou para tomar sua primeira bebida com ele junto, já que agora ela era maior de idade. Posso ir também, vovô? Na sacada, mas afastados de todos, eles compartilharam o vinho super caro que deixou Firenze animada ao perceber qual era. Ela demonstrou todo o seu conhecimento sobre a qualidade, o aroma e o sabor do vinho. O avô achou muito interessante ela saber tudo aquilo considerando que tinha acabado de se tornar maior de idade. Percebendo a gafe, porque estava falando com base em suas recordações do passado, ela tentou esclarecer que seu conhecimento vinha apenas dos livros que ela havia lido. Rula que aceitou a explicação, já que ela era uma rata de biblioteca, então era bem provável que estivesse lido sobre isso, e juntos brindaram a sua maioridade. Tia degustava a bebida, feliz por saber que os vinhos caros são os melhores, o que eu não posso dizer o mesmo porque sou pobre e nunca experimentei. Quando seu avô lembrou que ainda não tinha dado seu presente de aniversário, tia pensou consigo mesma o que poderia pedir. Ouro? Uma propriedade dos Lombardis em seu nome? Não, ela não queria essas coisas pequenas. O que ela realmente queria era maior do que tudo isso. Ela queria toda a família Lombardi para si, ocupando o cargo que agora era do seu avô, e sabia que Hulk ficaria até decepcionado se ela pedisse qualquer coisa fútil sem muita ambição. Então pediu que seus direitos como membro direto dos Lombardis fossem reconhecidos. Agora que era maior de idade, poderia responder por si mesma e entrar nos negócios da família. Ela fez esse pedido porque sabia que todos os membros diretos haviam feito isso ao se tornarem adultos. Sua tia Shonanete e também o insuportável do Viese usaram seus direitos de linhagem para entrar na área de negócios familiares, que era aonde ela queria atuar. Uma mente empreendedora como a dela não podia ser desperdiçada, né? E demonstrar suas habilidades administrando os negócios da família só provaria o quão competente ela era, preparando o terreno para futuramente concorrer ao cargo de matriarca. Não só para seu avô, ela também queria provar para os outros nobres que estariam de olho nela a sua competência. Então ela pediu, só daquela vez, o avô apoiasse. Hulk deu uma boa gargalhada com aquele pedido, não porque achasse idiota ou algo assim, mas porque ela estava revelando suas intenções. Ele perguntou se era isso mesmo que ela queria, e Firenze a confirmou. Hulk lembrou que ela não precisava pedir aquilo a ele, pois era um direito dela, por ser filha do seu filho e, portanto, parte da linhagem principal. Porém, o direito de linhagem não era o presente que ela queria. O que Firenze queria do seu avô era o apoio dele. Mesmo sabendo que o direito era garantido dela, ela ainda era um caso de filha ilegítima, pois a sua mãe era como desconhecida. Nesse caso, alguém sem um histórico familiar, que não era nobre, sem contar que a mãe de tia era basicamente uma cigana. E por isso sofreria muita discriminação ao reivindicar seus direitos de linhagem. Mas com o apoio do avô, ela não
sofreria tanto. O reconhecimento dele tinha muito peso. Ela deixou claro para o avô que seu maior obstáculo não eram nem os seus direitos de linhagem, muito menos a sua inteligência. Ela sabia que nesses pontos ela estava segura. O problema era ser mulher em uma sociedade patriarcal. Ela tinha plena consciência dos obstáculos que isso traria, principalmente depois de invocar seus direitos de linhagem, pois haveriam reações negativas nos negócios. Na verdade, ela sabia que seu tio Viese tentaria algo, pois já estava tramando contra sua tia Shananete pelo mesmo motivo. Até então, ele via apenas Shananete como sua rival na sucessão, mas conferente assumindo os negócios dos Lombardies, ela também seria vista como uma possível rival. E claro que o tio não deixaria isso passar. Mais uma vez, reforçou ao avô que só queria seu apoio e nada mais. Esse seria até seu único pedido a ele. Hulk aceitou o pedido e perguntou quando ela gostaria de recebê-lo. Ela apenas respondeu em breve, deixando o avô muito ansioso para ver o que faria a partir de agora. Galahad estava sentado em um canto da festa, afastado de todos, sendo bonito e suspirando, para o encanto das moças que o observavam, completamente fascinadas. Para completar o combo maravilhoso, Clérigo se aproximou, querendo saber por que ele tinha um semblante tão triste na festa de aniversário da filha. Galahad ficou tímido, sem perceber que estava com uma expressão muito carregada, e prometeu se policiar e deixar para pensar nas coisas que ele estava pensando ali naquele momento, mais tarde, para um futuro, e decidiu que iria aproveitar mais a festa da filha. Sentando-se ao lado dele, Cleveland pediu que ele compartilhasse suas preocupações para que os dois pudessem resolvê-las juntos. Para tudo. Se isso aqui não é um fanservice para o Jojes, que tipo esse casal, eu tô ficando louca. E eu acho que eu tô ficando louca. Galahad queria falar sobre o que preocupava, mas pensando no tanto de trabalho que Cleveland tinha com a corporação Pellet, achou melhor não encher o amigo de mais problemas. Então disse que apenas resolveria isso sozinho e que estava tudo bem. Mas me desculpe aqui, porque Cleveland parecia estar muito paquerando Galahad. E eu fiquei até arrepiada imaginando, então é assim que você joga? Porque ele fez um dingo perguntando se Galahad estava negando a sua ajuda, o que deixou até o pai de família sem jeito. Galahad admitiu que não queria sobrecarregá-lo com problemas, já que ele já tinha muitas responsabilidades, mas Cleveland esclareceu que ele não era qualquer pessoa. Olha aí, era o pai de Ferentia, sócio dele. Além disso, alguém que o ajudou a abrir a loja de roupas lá no início, então ele era como família para ele, e ele não confiar nele para seus problemas o entristecia. Galahad ficou tímido, agradecendo por ser tão bem visto pelo Teacher, e aproveitando a oportunidade, Cleveland pediu que o outro desabafasse. Nosso Derry então contou suas preocupações. O território de Cheshire, ele havia recebido do imperador por honra e mérito pela contribuição das lojas Galahad, estava tirando seu sono. Apesar de ser uma região muito bonita e tranquila, e a população está indo bem, o fato de ser uma região apenas agrícola o preocupava. Quando a estação era boa para a colheita, todos comiam bem, mas quando não era, todos passavam fome e até morriam. Ele temia ser responsável pela vida de tantas pessoas e ficava preocupado com o que poderia ser feito para evitar que coisas ruins acontecessem, como agora, que eles eram um novo povo, então ele temia que essas pessoas passassem escassez. Cleveland explicou que era muito difícil que pessoas de regiões assim não sofressem com esse tipo de coisa, porque era normal. Porém, mesmo sabendo disso, Galahad não queria que eles sofressem mais. Inspirando-se em seu pai, que administrou tão bem os territórios dos Lombardies, ele queria fazer o mesmo. Não a ponto de transformar a Cheshire em uma nova Lombardia, mas pelo menos tornar a vida dessas pessoas estável e agradável. Depois de ouvir tudo aquilo, Cleveland pontuou que Galahad era bastante ganancioso, o que era até bom para um chefe de propriedade. E nosso Derry ficou novamente comovido, porque Cleveland não costumava elogiar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o outro ficou meio triste ao ouvir isso, pensando que parecia que ele era uma pessoa fria por não fazer elogios a todo tempo. Cleveland lembrou a Galahad que Cheshire tinha outros recursos além da agricultura, como o rio que eles tinham lá, e que essa localização desse rio era perfeita, pois conectava várias outras localidades. E logo o brilho das ideias na mente de Galahad surgiu. Cleveland ficou animado ao perceber que ele havia entendido aonde ele queria chegar, informando que Cheshire era o ponto-chave para transportes terrestres que ligavam as regiões do centro ao sul. Assim, Galahad poderia criar uma rota marítima para facilitar também essa locomoção. Nesse momento, os sobrinhos de Galahad apareceram muito
muito chateados com a presença desconfortável da Imperatriz. O tio quis saber o que estava acontecendo e eles contaram que ela estava lá discutindo com tia, como sempre. Galahad ficou muito preocupado com a situação e os meninos estavam bem furiosos porque sabiam que Shananete não apareceria no banquete, já que a Imperatriz estava lá, o que aumentava o ódio deles por ela. Galahad estava prestes a encerrar a conversa com Clériva e os meninos, dizendo que precisava ir por causa da filha, porém o Tchê deixou claro que ele não precisava se preocupar, porque Firentia sabia se virar muito bem. Nesse momento, outro boy bonito apareceu. Meus olhos já estão ardendo, é muita beleza junta, meu povo. Sou míope e tenho um astigmatismo nos 2 olhos, não posso ver esse brilho todo não. Pérez aliviou a situação dizendo que tia estava bem e informou que ela até estava com Hulk nesse momento. Então Galahad não precisava mais se preocupar com isso. Cleveland ficou surpreso ao ver Pérez bem crescido, pois lembrava muito mais dele criança, só que esse estava com a aura bem intimidadora. Mesmo falando gentilmente, Pérez olhava para Cleveland com uma certa hostilidade. Por que será, né? Quando ele se apresentou para Cleveland, fazendo questão de mostrar que sabia que ele era o dono da Pellet Corporation, a hostilidade ficou ainda mais evidente, deixando Cleveland confuso com toda aquela situação. Como o príncipe, Cleveland fez a etiqueta adequada para apresentar-se a ele, mas Pérez não tirava aquela aura de me obedeça enquanto falava com ele. Bem, Pérez era intimidador e Cleveland aceitava isso, mas não se abalaria, já que trabalhou por anos com alguém ainda mais intimidador, que era o vovô Hulk. Perto de Hulk, Pérez era só um filhote de doguinho. Depois de encerrar a conversa rápida com Cleveland, Pérez pediu que, após o banquete, Galahad o acompanhasse ao local, pois precisava pedir algumas coisas a Bate, e o Derry aceitou. Porém, havia 2 pessoas que não se intimidavam com o príncipe. Aliás, nem iam muito com a cara dele. Eram os gêmeos, que começaram a soltar deboches na direção de Pérez, deixando o tio desesperado pela ousadia de ambos. Mas Pérez não tinha medo do B1 e do B2 não, tá? Disse que sabia que eles tinham se tornado cavaleiros dos Lombardis e os chamaram para um X1, quer dizer, para um treinamento. O problema é que o pedido tinha um significado que fez os gêmeos ficarem preocupados. Pérez era superior a eles na esgrima. Cleveland analisou aquela situação. Se Pérez chamava 2 pessoas com habilidades inferiores para um X1, mesmo que fosse apenas um treinamento, isso era chamado de sparring. Para quem pratica esgrima, era uma excelente oportunidade de ganhar experiência em batalha. Porém, o problema para os gêmeos era o fato de Pérez não ser um esgrimista comum. Ele foi a pessoa mais jovem a se tornar o mestre da espada, ativando a sua aura com 12 anos de idade. A aura é um poder que dá habilidades sobre-humanas à pessoa. Mas, como bons lombardis, eles não deram para trás e aceitaram o convite. Depois de convidar Galahad para sentar-se junto com ele, o pai de tia achou curioso o fato de Pérez estar bebendo. Isso porque ele ainda tinha a imagem do garotinho ao lado da sua cama quando ele era doente. Pérez esclareceu que bebia algumas vezes. Tem que fazer a boa praça para o futuro sogro, né? Não vai deixar ele achar que é alcoólatra. Galahad perguntou se a estadia dele estudando na academia havia sido difícil. Isso deixou o príncipe pensativo, porque nunca haviam perguntado isso a ele. Não foi muito fácil estudar lá, porque a Imperatriz tentou se aproveitar da situação para se livrar dele, mas ele conseguiu superar. Vendo a preocupação estampada no rosto do mais novo, Galahad confessou que só queria saber se ele foi feliz por lá. Porém, Pérez fez uma pergunta inusitada. Queria saber qual era a sensação de ser feliz. Galahad resumiu que ser feliz é ter boas memórias de acontecimentos que fazem você rir quando pensa neles, a ponto de querer guardá-las na memória para sempre. Analisando pelas conquistas acadêmicas e as conexões que ele fez durante a sua estadia na academia, Pérez então respondeu que foi feliz enquanto esteve lá, o que deixou Galahad animado, tanto que ele até perguntou se ele havia feito amigos por lá. Nessa hora, surpreendeu o mais velho com a risada espontânea, porque ele se lembrou muito da filha dele, que também fez a mesma pergunta e também se preocupava muito com os outros, além de fisicamente eles serem parecidos, né? Pérez respondeu que sim, ele havia feito alguns amigos. Quando Galahad mencionou que tia esteve preocupada com ele todo aquele tempo, querendo saber se ele fez amigos, se ele estava bem, Pérez ficou todo emocionado ao saber que ela pensava nele o tempo todo. E falando no rei de Roma, a própria apareceu. Ninguém notou que ele estava diferente, exceto ela, que era especialista na cara de poker face dele. Tia percebeu que ele estava meio
diferente e quis saber se tinha acontecido algo, pois ele parecia não muito natural. Pérez ficou animado por ela conseguir ler ele tão bem, mas achou que ainda era cedo para revelar o que realmente sentia. Então apenas respondeu que estava bem. Conversando a sós em outro local, tia pediu que ele apresentasse para ela os amigos que ele havia feito. Estava curiosa para saber se eram os mesmos que o ajudaram no passado a se tornar imperador. Ela também aproveitou para parabenizá-lo corretamente, já que não tinha feito isso quando se reencontraram, e agradeceu pelo trabalho duro dele na academia e por ter se formado. Pérez revelou que sabia que ela tinha se preocupado com ele, porque ficou sabendo através do pai dela. Só que tia explicou que, apesar da preocupação, nunca teve receio de que ele não se adaptasse a um país estrangeiro. Ela estava segura de que tudo sairia bem. Afinal, graças a ela, a vida dele não foi um caos como no passado. Se, mesmo em meio ao caos, ele conseguiu vencer na outra vida, em uma situação mais favorável como estava sendo aquela, o sucesso era garantido. Então ela sempre confiou no sucesso dele. Pérez, é claro, ficou emocionada pela confiança que ela tinha em suas habilidades e agradeceu por isso. Depois de se despedir de Pérez e entrar em seu quarto na mansão, tia se deparou com Bate, que a aguardava no escuro dentro do quarto dela. Mas isso não, Bate. Bate estava ali porque tinha uma informação muito importante para dar a Firenze. Sua guilda havia se tornado enorme durante aqueles tempos e suas checagens de fatos eram agora muito mais confiáveis, o que deixou tia bastante contente com essa evolução. Ele havia ido com tanta pressa porque descobriu quem era o verdadeiro dono da Guilda Monarch, que estava tirando os sonos da Corporação Pellet. Tia ficou curiosa com a notícia, enquanto se despedia de Pérez, que, como sempre, esperava do lado de fora com um chaldzinho para dar para ela pela janela. Assim ele poderia ir para casa feliz. Foi aí que Betty revelou que o dono da guilda era ele, o segundo príncipe. A informação pegou Tia em cheio, tanto que na manhã seguinte eles foram para a Corporação Pellet contar isso para Cleveland, que também ficou chocado, tanto quanto Tia, ao ficar sabendo disso. Perguntou inúmeras vezes a Bates se ele tinha certeza disso, mas Bates informou que também de início não havia acreditado, mas ele checou várias vezes e era correto. Ele era o verdadeiro dono da guilda. Embora a guilda estivesse no nome de um velho comerciante chamado Nazer, Pérez era o verdadeiro dono. Cleveland finalmente entendeu o comportamento hostil de Pérez no banquete. Era porque eles eram rivais comerciais. Tia, que não sabia de nada dessa situação entre eles, pediu que Cleveland não se preocupasse muito com isso. Afinal, se Pérez não quisesse que Cleveland soubesse, não teria sido tão evidente demonstrando seus sentimentos na frente dele. Ainda assim, Cleveland ficou muito chocado que um príncipe que nunca foi comerciante tivesse tanto conhecimento sobre o assunto. Era até um pouco vergonhoso para ele. Apesar de parecer tranquila, na verdade, Tia não estava. Essa guilda nunca existiu no passado, o que sempre a deixava curiosa. Cleveland comparou a situação a diferente com a Corporação Pellet, mas, é claro, mostrando toda a sua admiração pela patroa, disse que ela era superior. Também apontou como esse fato deixava Astana sem nenhuma chance de vencer Pérez, embora para Pérez o verdadeiro obstáculo não era nem Astana, mas sim a Imperatriz. Para a tia, Astana era a fichinha. O problema era a mãe dele, uma adversária muito difícil. Aproveitando o assunto, Bate informou que a Imperatriz estava bem ativa, se aproximando da família Ivan do Norte, chegando a convidá-los várias vezes para o Palácio Imperial. Tia logo entendeu qual era o plano da Imperatriz. Como a escolha do príncipe era uma decisão exclusiva do imperador, a única outra forma de garantir essa escolha de príncipe herdeiro seria conseguindo a aprovação de todas as famílias representantes das regiões e o consentimento dos conselheiros nobres. A imperatriz estava atrás dessa aprovação caso o imperador mudasse de ideia. Para que o príncipe herdeiro fosse reconhecido como tal, esse consentimento era super necessário. No momento, segundo Cleveland, o problema de Pérez não era nem o conselho dos nobres. E reforçando isso, Bate falou que, como ele precisaria buscar a aprovação das famílias importantes das regiões do império, sendo que os Andinas eram os representantes do oeste, com certeza ele não teria unanimidade dos votos, porque os Andinas não iriam apoiar ele. Tia se lembrou que em sua vida anterior não foram apenas os Andinas que se opuseram a Pérez na sucessão, mas também os Lombardis. Isso resultou na vingança de Pérez contra ambas as casas. Os Andinas eles perderam o cargo da família representante do oeste e os Lombardis foram destruídos por sua negação de impostos e traição à família imperial sendo executados. Essa lembrança não foi
nada agradável para ela. Deixando isso de lado, tia quis saber como estavam os negócios deles. E Cleveland explicou que, apesar da guilda do príncipe ser uma pedra no sapato, eles estavam indo muito bem com a compra da madeira da árvore triva. Tia elogiou o excelente trabalho de Violet, que estava à frente dessas negociações durante todo aquele tempo. Clériva lembrou de que Violet odiava decepcioná-la, por isso sempre se esforçava ao máximo. Tia queria que a amiga descansasse um pouco, então pediu que diminuísse essas compras, dizendo que não precisava entrar em conflito mais com a Guilda Monarch. Afinal, parecia que Pérez também tinha algo em mente com aquelas madeiras. Mesmo sabendo o que aconteceria no futuro, Tia não tinha certeza do que Pérez estava planejando. Depois que Bate foi embora, Tritia percebeu que Cleveland queria falar algo e só estava esperando que eles ficassem a sós. Então ela pediu que ele dissesse logo. Constrangido por não poder esconder nada dela, porque essa menina parece evidente, já que ela o conhecia tão bem, ele admitiu que precisava tratar de um assunto. Ele queria a permissão dela. Contou sobre a conversa que ele havia tido com Galahad, como queria a autorização dela para investir no porto que ele construiria em Cheshire. Esse seria o maior investimento já feito pela corporação Pellet, mas também o mais arriscado, já que não havia garantia de retorno financeiro. Tia chamou o amigo de gênio, empolgada com a ideia que ele havia dado ao pai dela. Era algo realmente revolucionário que nem ela, uma retornada que sabia tanta coisa do futuro, havia pensado. Ela sabia que Clériva sempre foi uma pessoa assim, que mesmo sem a ajuda dela, teria prosperado devido à sua grande visão de negócios. Ela disse que apoiava a ideia dele e ainda acrescentou algo. Sugeriu que enviasse algumas das madeiras compradas para Cheshire, já que iriam construir um navio por lá. Clériva analisou a situação e depois que Tia explicou que o rio era o ponto de conexão entre as regiões que eles mais frequentavam, ele concordou que transportar as mercadorias pelo mar era uma boa ideia. Mas Tia deixou claro que não parariam por aí. Ela tinha uma ideia ainda maior, vai vendo. Durante uma visita à casa de Laurie, Tia encontrou o patriarca da família Devon. Fazendo uma correção com base no que foi dito em uma viagem anterior nossa, ele não é o pai do marido de Laurie, mas sim o irmão mais velho que assumiu o cargo de patriarca. Ele estava sendo o tio babão da sobrinha, o que deixou Tia um pouco constrangida com a mudança repentina de personalidade dele após um copo de bebida e um prato de comida. Aproveitando a presença de Tia e já um tanto empolgado com o álcool, ele devolveu a sobrinha para a mãe e orgulhosamente disse à parente que a família Devon era totalmente leal aos Lombardies. Tia agradeceu, destacando a importância dos transportes da família Devon para os negócios dos Lombardies. No entanto, o homem lamentou que, infelizmente, comparado a outras famílias vassalas dos Lombardies, a deles não eram muito reconhecidas. Seus negócios não eram tão importantes quanto os das outras famílias, que estavam construindo grandes obras e ganhando muito dinheiro. E eles continuavam apenas servindo a outras famílias e obter o mesmo crescimento. O papo começou a interessar a Tia, já que estava se encaminhando para algo que ela queria discutir. Percebendo que a queixa do patriarca era por causa do papel secundário da família, ela propôs que ele mudasse isso e perguntou se ele estaria interessado em se juntar a ela em um novo negócio que somente a família Devon poderia fazer. O homem ficou tão animado que pediu ao irmão algo para cortar o efeito do álcool e poder prestar atenção à proposta diferente. A sós, ele pediu que ela explicasse sua ideia. Tia começou elogiando o serviço da família dele, dizendo que ficava triste por não ver o potencial deles sendo explorado ao máximo. O patriarca, que ficou envergonhado por ter se queixado na frente da patroa, relaxou ao perceber que Tia não repudiava suas ações. Pelo contrário, ela dava até total apoio às suas queixas. Curioso, Tia perguntou por que ele a olhava tão fixamente. Ele respondeu que havia notado quanto ela havia crescido, pois falava como uma especialista no assunto, apesar de ter apenas 18 anos. A própria até admitiu que poderia ser estranho para ele ouvir aquilo de alguém tão jovem, e ele agradeceu a compreensão dela por ele pensar assim, né? No entanto, ela garantiu que ninguém em toda a Lombardia entendia melhor os benefícios que a empresa da família Devon poderia oferecer do que ela. Ele perguntou se ela pretendia usar seu poder como descendente direta e ela confirmou. No entanto, ela não queria obrigá-los a apoiá-la, mas sim que eles se juntassem a ela por vontade própria. Ele quis saber por que ela estava fazendo isso, já que ela poderia simplesmente obrigá-los, já que eles eram apenas uma família vassala. Só que Tia explicou que tinha muitas ideias para elevar os Lombardies a uma posição ainda melhor do que a atual. E também porque não queria forçar alguém que não quisesse ter sucesso. Com um olhar bem intimidador, como se estivesse desafiando
o homem e o chamando de covarde caso ele não embarcasse na ideia, ela deixou claro sua postura. É assim que uma patroa age. O marido de Laurie, Flint, que estava ouvindo a conversa do outro lado da sala, sinalizou discretamente ao irmão que apoiava a ideia de ele se juntar a Firenze. Isso fez com que o patriarca se mostrasse muito mais disposto a ouvir a proposta dela, ignorando completamente a idade e a suposta falta de experiência da jovem. Passada como tia, tem a lábia de comerciante para fazer todo mundo apostar nela. A sorte é que eles pelo menos saem ganhando bastante se juntando a ela. Ai, queria ela como chefe. Mas eu não tô tão ruim assim nessa não, né? Porque vocês, meus patrões e patroas e patronas, também tratam essa guia muito bem. E eu tenho certeza que já deu aquele like do incentivo para essa funcionária aqui, né? Nós ficamos por aqui hoje, mas nos vemos na próxima. Bye, bye!